Já iniciei, professor. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu sou Cristina Helena Pinto de Mello, eu sou a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação estrito sensu da SPM, cuido dos programas de mestrado e doutorado da escola. E nós organizamos essa sessão painel de debates, onde os professores vêm organizando debates com profissionais do mercado, com pesquisadores, com nossas redes de relacionamento, para oferecer uma discussão qualificada, né, com players que não têm, que dificilmente a gente consegue acessar. O painel ele tem a proposta de ser uma discussão com um chat aberto, então vocês podem interagir, mandar perguntas, comentários através do chat. A gente vai fazer as exposições e, ao final, tentar responder a todas as perguntas, né? E quem organizou esse painel foi o professor Silvio Vasconcelos. O professor Silvio Vasconcelos é professor no programa de pós-graduação de administração da SPM, e eu vou deixar ele conduzir, então, esse painel. Silvio, por favor. Obrigada, viu? Obrigado pela abertura. É um prazer estar nesse momento virtual aqui, hoje com uma concorrência muito forte da política, mas nós não podemos deixar o mundo parar, porque as coisas vão continuar acontecendo e de uma maneira que a gente não dá conta da velocidade como elas acontecem. Talvez anos atrás a gente pudesse estar discutindo coisas parecidas, num formato diferente, se locomovendo e sempre tendo que abrir mão de alguma coisa para poder dar conta de outras. O processo que foi acontecendo, então, de transformação digital é um processo novo, é algo que já começou desde o advento da internet e se intensificou na virada do ano 2000 para diante. Está associado com outras coisas, como indústria 4.0, transformação digital e internet das coisas. Esses elementos agora se deparam numa convergência, e essa convergência está associada com esse momento muito atípico em que vivemos de ter uma pandemia. Então, esse processo se acelera de uma forma bastante interessante, que a gente, apesar de todo o sofrimento, de tudo que está se passando, todas as privações que estamos vivendo, estamos partilhando de um momento da história em que a gente percebe que a gente está mais próximo, em algum sentido também, de poder fazer esse tipo de evento para falar de transformação digital, como é que isso afeta para a gente, e como é que isso, de certa forma, nos causa algumas angústias, porque traz também algumas desvantagens. É um tópico assim que eu fui desafiado a trazer algo aqui para essa discussão e com um grande prazer pude fazer 2 convites. Então, eu convidei o Fábio Junges. Fábio Junges, ele é doutor em administração pela Unicinos, ele também é empresário, e essa vivência dupla de academia que ele continua produzindo em termos acadêmicos e também no meio empresarial fez com que ele hoje tivesse espaço para conversar com a gente de vários enfoques. Depois ele vai poder se apresentar um pouco melhor. E também a Cláudia Bresler, também tive a oportunidade também de trabalhar com ela. Ela, além de professora, é uma advogada de excelente qualidade, especializada em direito empresarial e, ultimamente, em direito digital, que fez com que ela espalhasse a sua atuação de São Paulo até o Rio Grande do Sul, assim, já se tornando bastante conhecida. Eu vou começar a provocação hoje com o Fábio, e depois a Cláudia entra para continuar essa conversa. Fábio, transformação digital e Covid, como é que eles convivem? Tá bom, Silvio. Obrigado pela tua apresentação, obrigado pela gentileza do teu convite e pela SPM abrir as portas aí para essa conversa, que ela é tão interessante. Sempre foi muito interessante falar de transformação digital, e nós já tivemos, né? Eu, você e a Cláudia,
a oportunidade de falar sobre esse tema, né, em outro fórum. E obrigado pelo convite, acho que é um prazer estar contigo de novo e com a Cláudia, enfim, com todos os presentes aqui, né? Como tu fizeste a introdução aí, então eu tenho um pezinho um pouco na academia e um pouco no lado corporativo, e na academia minha principal atuação em alguns cursos de pós-graduação em MBA com uma disciplina que eu chamei de economia digital, economia e transformação digital, né, para tentar colocar um elemento novo, não só no aspecto transformação digital, porque para mim ele é muito mais uma transformação social, econômica, do que meramente de tecnologia, né? Então, é um tema que eu gosto muito de falar, e aí falar sobre esse tema nesse momento que a gente está vivendo é mais interessante ainda, né? E eu separei alguns pontos aqui para iniciar essa nossa conversa, e não poderia começar de uma outra forma dizendo, né, que a gente está num momento absolutamente particular na história, né? Eu gosto de falar eu acho que a partir de agora a gente pode falar sobre transformação digital antes do Covid, durante o Covid e depois do Covid, né? Então, de fato, a gente tem uma situação de caos instaurada, né? Uma situação de calamidade, uma situação de crise, que aqui no Brasil ela se estendeu, né, do aspecto crise de saúde e acabou alcançando crise política, crise econômica, crise cambial. Acho que todos esses elementos, né, de crise dentro de uma panela, e a gente pode, efetivamente, a gente vai viver uma parte da história do nosso país aqui, e sem dúvida nenhuma a gente tem muito aprendizado para tirar dela, né? Foi um momento assim que muito rapidamente as empresas começaram a falar então de transformação digital, né? Então quem não estava ainda, né, no embalo da transformação digital começou a rapidamente querer mobilizar seus recursos para trabalhar em home office, mobilizar suas estruturas para produzir conteúdo digital, para tentar entregar vendas via um e-commerce, para tentar usar os recursos digitais para minimamente manter as suas operações em pé, né? E acho que isso é um aspecto que a gente viu acontecer das formas mais pitorescas possíveis, né? Assim, a gente teve situações, por exemplo, como uma inundação de lives, né, de todos os tipos. Se a gente pensar, a indústria da música, de uma maneira geral, tentou rapidamente se reinventar, né? E talvez a categoria que mais conseguiu se organizar bem e transformar esse modelo num business fantástico foi a indústria da música sertaneja, né? E a gente está vendo mega produções com milhões de pessoas participando em tempo real lá daquele momento, que é algo que há 60 dias atrás não era tão comum, agora já virou comum, diário. A gente precisa evitar de marcar um compromisso à noite, porque a gente vai ter concorrência de uma live sertaneja provavelmente todas as noites, né, durante as próximas semanas. Foi assim nas últimas, né? Mas esses dias eu estava conversando sobre isso e eu recebi o link de uma live de um cabaré do Paraná, né? Cabaré Bar Show, né? E aí era uma live, né, sendo filmada então dentro de um bar, dentro de um cabaré. E aí, óbvio que eu fui entrar para conferir, para ver se era verdade, se não era. E naquele momento tinha 6.000 pessoas assistindo aquela performance das meninas, então, ali naquele cabaré, também na onda da live, né? E tinha patrocínio, tinha marcas que se aproveitaram para aparecer daquele momento, né? Então, assim, a gente tem uma característica nova, uma série de elementos novos, extremamente condensados no tempo, né? Uma transformação radical, profunda, condensada no tempo, que nos coloca diante de uma série de fenômenos que a gente não conhece ainda, né? Quando a gente falava sobre transformação digital nesses últimos anos, Silvio, assim, eu nas minhas aulas e nos fóruns que a gente falava sobre inovação, sobre transformação, sobre tecnologia, a gente falava na época de um mundo, uma expressão que veio de fora também, que era o mundo VUCA, né? Um mundo onde a gente tinha alta volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Então a gente caracterizava os anos anteriores, né, 2019, 2018, como um mundo VUCA, né? Se a gente comparar aquele mundo com os últimos 45 dias, esses 45 dias fazem aquele passado parecer um mar calmo, né? E faz a gente olhar para o passado recente, né, o passado de alguns poucos meses, como algo que não tinha nada de VUCA, né? Agora a gente está no meio de um tsunami, agora a gente está vivendo um tsunami,
uma reviravolta do ponto de vista global, não é local, não é nacional, não é aqui na nossa região, né? E naquela época, então, né, nesses últimos anos, e aí eu gosto de dizer que a real transformação digital se acelerou ali depois do ano de 2009, depois do ano de 2010, né, quando tecnologias disruptivas efetivamente se tornaram tecnologias de massa, né? A gente passou efetivamente a poder utilizar nuvem, inteligência artificial, tecnologias mobile, tudo de uma forma muito madura. As tecnologias amadureceram e nos permitiram com que as organizações efetivamente passassem a usar essas tecnologias em favor dos seus negócios, né? Bom, quem soube se adaptar nesses últimos anos, agora está passando menos dificuldade, né? Então, assim, acho que tem um primeiro recado importante, que quem soube fazer a transformação digital e quem soube se mobilizar digitalmente nos últimos anos, agora, nesse momento em que tudo aparentemente vira digital, está mais preparado, ou pelo menos tem um cenário mais favorável, né? Se a gente pensar em alguns exemplos simples aqui, se a gente pensar em educação, né, as universidades que se estruturaram em modelos de educação à distância nos últimos anos, impactam menos agora, porque naturalmente já estão mais preparadas para um cenário em que quase tudo está à distância, né? E talvez nem tudo volte a ser o formato de educação tradicional. Acho que esse é um aspecto que naturalmente vai acontecer, né? Quem já vendia no e-commerce, quem já trabalhava com delivery, quem já fazia um trabalho de relacionamento com o seu consumidor mais no digital, né? Via WhatsApp, com os chatbots, com as maneiras digitais de vender, de comercializar, naturalmente não precisou se mobilizar em 30 dias para esse normal, né? E aparentemente a gente foi transmutado, né, do modelo anterior para esse modelo atual, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto importante dessa discussão aqui de transformação digital é que transformação digital não é uma atribuição ou não é algo da tecnologia, né? A tecnologia é meio, né? E a transformação digital ela é muito mais um aspecto cultural da empresa, é uma forma de agir, né? É uma maneira de ser digital, né, da empresa, de ser digitalmente transformado, do que um elemento externo, tecnológico, como, né, um elemento que eu importo, tá? E aí, assim, cultura e mindset a gente não muda em 30 dias, entende? Então, quem conseguiu construir uma cultura digital ao longo do tempo está preparado para enfrentar esse momento do digital, né? Esse momento de transformação. Quem não construiu a cultura não transforma a sua empresa, não muda a cultura em um mês, né? Em 45 dias. Não adianta uma estratégia digital, né? Agora eu quero ser digital, se a minha cultura não é digital. Isso aparece quando a gente fala de home office, aparece quando a gente fala de performance, aparece quando a gente fala de produtividade da área de vendas, quando a gente fala de entrega de projetos, né? E aí eu, que sou da administração, vivi a minha história na administração com frases esparsas do Drucker, né? E Silvio, tu me acompanhando nessa jornada por alguns anos, e a frase mais presente do Drucker agora é: a cultura come a estratégia no café da manhã. Assim, e nunca isso foi tão presente, né? Quer dizer, as empresas que agora querem trazer agora eu boto uma estratégia de digital, de home office, de vendas online, estão tentando a força fazer isso, e naturalmente isso pode não ter resultados tão favoráveis, tá? Então, cultura é um elemento que é extremamente importante a gente discutir nesse momento, né? O outro aspecto desse período Covid, né? Dessa janela Covid aqui, que também aparece bastante agora nos últimos dias, é esse conceito de antifragilidade, né? E antifragilidade é um conceito recente que também surgiu do Nassim Taleb, que ele diz o seguinte: olha, antifragilidade é mais do que resiliência, né? A gente tem o hábito e o histórico de dizer que a gente precisa, em momentos de crise, nós precisamos ser resilientes, né? Mas a característica essencial da resiliência é uma adaptação a um cenário, mas o retorno ao seu estado normal, né? Essa é uma característica da resiliência. E o Taleb vai um pouco além, ele diz o seguinte: a gente precisa, na verdade, ser antifrágeis, ou seja, a gente precisa se adaptar ao cenário e melhorar ele. A antifragilidade é uma característica
que nos permite que nós saiamos melhores de um momento de caos, né, de um momento de desequilíbrio, e que a gente usa esse momento de desequilíbrio não apenas para se moldar ele voltar ao normal, mas para encontrar um novo normal, né? E parece evidente para mim que nós vamos passar por essa fase aqui, ela não vai ser normal como antes, né? O novo normal, ele tem características novas, né? E, portanto, a gente tem muito mais aqui uma necessidade de sermos antifrágeis do que sermos resilientes nesse momento, né? Acho que esse é um ponto importante também. E aí, quando eu penso nessas duas dimensões, organizações de um lado e indivíduos do outro, nem todo mundo passa por essa fase da mesma forma, né? Então, veja, eu escrevi uma frase hoje à tarde que era mais ou menos o seguinte: o caos, ele não é ruim para todos, né? E no momento de caos, como a gente está passando agora, tem empresas que vão se dar muito bem com isso, né? Tem empresas que vão, obviamente, passar uma dificuldade no momento zero, né? Mas com o estabilizar das coisas, tem algumas empresas que vão se dar muito bem com o caos, com a crise, né? Então, Silvio, usando uma expressão que tu usaste na tua fala, de que o Covid acelerou algumas transformações, e eu concordo plenamente com esse aspecto, mas, na verdade, o Covid ele vai acelerar a distância entre as empresas que têm uma cultura digital e que conseguiram capturar valor da transformação digital nos últimos anos, das empresas que não conseguiram. Então, eu imagino que a gente vai ter 3 tipos de empresas hoje, né? Ou a partir de agora. A gente tem aquela empresa que vai se distanciar ou que vai acelerar o seu desenvolvimento e os aspectos positivos nesse período. E tem muita empresa crescendo e crescendo muito nesse período, né? Tem empresas que vão ficar cada vez mais para trás, né? E tem empresas que eventualmente vão ficar ali na posição intermediária, né? Isso é algo que vai acontecer da mesma forma com os indivíduos, né? Se os indivíduos, na sua posição profissional, entenderem que agora é a hora de dar um passo à frente, alguns vão efetivamente usar esse momento de crise, de caos, né, para dar um passo, né, para frente e se adaptar, se usar o conceito de antifrágil, né, para melhorar a sua posição, para se posicionarem de uma forma melhor, criar novos produtos, lançar novos projetos e criar uma maneira diferente de entregar os seus produtos, né, usando, obviamente, tecnologias e usando o que a transformação digital tem a nos oferecer. E alguns vão ficar para trás, né? Alguns vão efetivamente perder o passo. E é isso que aconteceu em cada onda, né, de desenvolvimento econômico da sociedade. Cada vez que houve a depressão e depois uma nova onda de desenvolvimento, a gente teve troca, né, nas empresas que ocuparam a posição de liderança e que tinham, então, o motor do desenvolvimento, né? Bom, um outro ponto importante nesse momento que a gente está vivendo, que está intimamente ligado com a questão da transformação digital, são os aspectos ligados às informações, né? Assim, informação, há alguns anos, né, já se diz que informação é o novo petróleo, né, é a nossa nova matéria-prima, é a nova característica, né, da riqueza da sociedade, e a gente se vê num momento em que a gente tem uma variedade de informações, uma quantidade tão farta de informações das quais a gente não consegue tomar decisões com elas, né? A gente está num momento de big data, de dados da sociedade, todo mundo gerando informação em volumes jamais vistos, mas por mais que nós tenhamos um volume de informação sem precedentes na história, a gente não conseguiu prever o que está acontecendo no mundo, a gente não conseguiu tomar decisões certas e a gente não sabe tomar decisões certas, né? A gente diz que não, então os dados mostram que a pandemia se espalha mais em países com temperatura mais baixa, né? E aqui na América Latina, as regiões onde mais se espalhou a doença foram nas regiões mais quentes da América Latina, tá? Então, quer dizer, será que a informação não é verdadeira? Será que a gente não conseguiu tirar conclusões certas para se proteger melhor, tá? E a gente vive um pouco dessa dicotomia aqui no Brasil, bastante presente, entre defender saúde versus defender a economia, né? Então, a gente tem um volume de informações de cada um dos lados, defendendo com argumentos bem consistentes cada uma dessas dimensões,
sem efetivamente conseguir tomar uma decisão que nos leve para algo melhor. E já se passaram 45 dias e muitas das coisas que a gente fala hoje são exatamente as mesmas do que 30 dias atrás. As dúvidas continuam sendo as mesmas, né? Informações, o tema informação traz uma discussão que a Cláudia, a professora Cláudia depois vai discutir muito bem, que é a questão privacidade, né? Em momento de crise, a gente fica menos preocupado com a nossa privacidade, com a informação do indivíduo. Ninguém melhor do que o artigo que o Harari colocou no Financial Times para descrever isso. Quer dizer, assim, a gente está no momento em que uma dicotomia, né, entre o empoderamento de informação na mão do indivíduo versus a vigilância na mão do governo. Quer dizer, assim, nós estamos com os dados de deslocamento dos nossos celulares sendo utilizados para medir o grau de distanciamento social em cidades aqui no Brasil e nos principais países do mundo. Quer dizer, usando o nosso dado, que em tese é um dado privado, né, meu, teu, Cláudia, teu, Silvio, para o bem comum, né? E essa tomada de poder sobre a informação do indivíduo talvez seja algo que não volta depois, né? E aqui no Brasil a gente tem enfim, um certo grau de controle, mas fora do Brasil, em outros países, a gente tem graus muito mais profundos de controle por parte do governo sobre o indivíduo, né? Lembra quem leu George Orwell, né, 1984? Grande irmão. É um livro que atual como nunca nos tempos de hoje, né? A gente trouxe as empresas para dentro de casa, né? Cada um hoje está com o seu espaço de trabalho, o seu microfone e a sua câmera ligada na sua casa, né? O seu celular na sua casa, monitorando absolutamente tudo que a gente faz na rede social, no mundo digital, cada vez mais em volumes mais impressionantes, né? E nós usuários, em tese, né? Nós indivíduos aqui, não vou dizer vítimas, mas naturalmente sem consciência de tudo que está acontecendo. Eu sei que a Cláudia depois vai explorar isso, tá? E meu último ponto aqui, Silvio, assim, para tentar ficar dentro dos meus 15, 20 minutos aí que tu me deu, o mundo pós-Covid, né? Quer dizer, assim, toda essa transformação que a gente viveu de forma intensa, né? Eu estava conversando, por exemplo, estava dando uma aula no MBA do Banco do Brasil na semana passada, à distância, né? Uma turma de 40 alunos, e eles me disseram o seguinte, que por 2 anos o banco tentou trabalhar a lógica de home office e a cultura não permitia, e eles conseguiram a pau e corda, depois de 2 anos, alcançar 500 pessoas trabalhando em home office, né? Bom, em 30 dias eles colocaram 75 mil pessoas trabalhando em home office. Veja, não tem tempo para haver qualquer nível de maturidade legal, social, cultural. A gente não tem tempo para amadurecer a transformação. Então, as coisas aconteceram de supetão, aconteceram de uma maneira muito forte, muito intensa, e não nos dão tempo para crítica, né? Para modelar a mudança, para modelar esse tecido social que se conformou de uma maneira diferente, né? Então, a gente está diante de uma situação absolutamente nova, né? Eu estava lendo dados, por exemplo, do Airbnb, né? Citado como uma empresa disruptiva, que trouxe um novo normal. A nova Airbnb reduziu 85% de receita nos últimos 60 dias, aumentou em 90% o nível de cancelamento, e já se fala fortemente que é o fim do Airbnb, né? Que esse modelo ele não é viável para esse ano e talvez para os próximos anos, né? Então, o que há pouquíssimas semanas atrás era a transformação digital encarnada, hoje é a manifestação do fracasso, né? E a gente tem na segurança da empresa tradicional, a busca pela estabilidade, a busca pela segurança, né? E talvez algumas das primeiras empresas que precisaram diminuir o quadro, né, e mudar o número de pessoas foram as startups, né, que não conseguem dar resposta no momento em que as coisas se moldam diferente, tá? Bom, a mudança é a nossa única certeza, a gente vai continuar mudando, né? Essa é a verdade. A questão é que o que talvez mudou é a velocidade com que ela chegou para nós, né? E a intensidade dela. E aí a gente tem um novo conjunto de elementos que permite aqui uma discussão
muito mais ampliada do que essa. Eu te agradeço de novo, Silvio, assim, pelo espaço. Professora Cláudia, passo para ti, eu passo para o Silvio aí a bola, e aí espero que a gente possa ampliar depois essa discussão nas perguntas. Tá certo, Fábio, muito obrigado aí. Eu acho que deixou bastante pontinhos de interrogação aí para a gente poder discutir depois. E eu acho que poderia dizer que nunca o Herbert Simon teve tão certo, né? Que a racionalidade é limitada mesmo, né? A gente não conseguia imaginar o mundo que a gente está vivendo e ficamos tentando imaginar o que vem depois. E se antes a gente vivia o VUCA, eu diria que a gente está vivendo a muvuca. É uma coisa completamente fora do que seria o normal. Cláudia, alguns ganchinhos deixados para ti aí pelo Fábio, tenho certeza que tu vai saber aproveitar. Com certeza. Então, primeiro, boa noite a todos. Agradecendo ao Silvio pelo gentil convite de conversar com vocês. Agradecendo também à ESPM, né, por essa oportunidade. Eu sou uma professora de sala de aula, então é toda uma adaptação que a gente precisa fazer para conseguir também fazer esse encontro virtual. Mas, de novo, assim, a realidade se impõe e a gente precisa, então, adaptar os nossos meios para que a gente, então, possa fazer esse bate-papo. Tá? Agradeço ao Fábio pela introdução bacana, assim, desse cenário, né? E já, então, começando a minha fala, acho que também vou me apresentar, eu sou professora, sou advogada, atuante, né, no direito de empresa, e já há alguns anos atuando, então, nessa interface com o direito digital e com os ambientes digitais. E assim, para a gente iniciar, acho que o gancho que o Fábio me trouxe, ele é extremamente oportuno, né? Com a questão da preparação que houve nas empresas a partir da transformação digital lá atrás, que começou lentamente, né? Assim, a transformação ela já vem de alguns anos, a gente vem mudando a partir do ingresso do e-mail, da internet, das redes sociais. Então, nós tivemos gradativamente oportunidades de transformação muito lentas, né? Com as nossas ferramentas. E também, assim, a gente teve mudanças nas nossas rotinas de vida que a gente incorporou de um modo, né? Sempre casadas com as nossas vivências reais. Eu gosto de falar assim a questão da delimitação do tempo e do espaço. O que é o tempo e o espaço? São os nossos encontros presenciais que a gente estava tão acostumado a fazer. Se movimentar para o trabalho, para um ambiente físico, se movimentar para a universidade, para o café, para o restaurante. Então, por mais que nós sempre, assim, nos últimos anos estejamos falando em transformação digital, ela sempre foi um caminho em que nós fizemos a intersecção entre esses dois ambientes. Então, a nossa vida nunca foi só digital ou só analógica, nós combinamos as experiências em vários momentos. E aí a gente viveu nos últimos anos essa mudança gradativa, né? E essa mudança gradativa agora, como o Fábio bem colocou, ela tomou de assalto aqueles que ainda não estavam inseridos. Então, o que nós temos a partir então do coronavírus? Um isolamento social que modificou completamente as nossas rotinas. Nós instalamos escritórios em casa, as empresas precisaram se adaptar, fazendo mudanças bruscas com relação às suas equipes de trabalho. Lembrando aí também que nem todas as pessoas conseguem fazer essa migração para o home office. E, paralelo a isso, o direito teve que trazer respostas, teve que trazer algumas mudanças legais que nos permitissem fazer, então, essa adaptação de ambiente. E aí vem algo importante que a gente precisa lembrar, o Miguel Reale, ele fala que nós na nossa estrutura jurídica, nós combinamos fato, valor e norma. O que é um fato? Um fato é um fenômeno da vida, né, que às vezes ele é o mesmo e às vezes ele se modifica. Então a gente às vezes faz comparações, né? Na história, as relações entre os casais, né? A gente sempre teve o fato do casamento, né, como um fato real da vida. Na história, o valor que se deu para essa relação foi mudando. E aí também as normas elas vão acompanhando. Então a gente teve
com o passar dos anos, assim, o reconhecimento de união estável, a gente teve o reconhecimento do e-mail como uma ferramenta de contrato, a gente tem mudanças, né, na legislação que vão acompanhando as nossas adequações da vida. E aí vem o coronavírus, o isolamento social e, paralelo a isso, normas que viabilizam a adoção do home office. Ele já existia, o teletrabalho, né, pela nossa legislação ele já existia. O que passou a existir é uma possibilidade de migração para justamente acomodar essa nova realidade de trabalho. E assim, com muitos questionamentos, as empresas têm muita dúvida de como fazer assim, a cobrança de jornada, a exigência com relação a uma série de condutas dos seus profissionais. Então, o home office veio uma realidade, mas aí vem a fala do Fábio, nem todos estavam adequadamente preparados no âmbito cultural e também no entendimento das repercussões legais. Então, a gente tem o home office, a gente tem mudanças nas aulas, né? Então a gente tem professores hoje que precisam modificar totalmente a sua estratégia de ensino e aprendizagem. Nós tivemos a telemedicina e nós tivemos também profissionais que precisaram migrar da sua realidade de orientação para o meio digital. Quantos de nós passaram a receber aulas de professores de academia por vídeo ou por até mesmo ligações online em que ele pudesse orientar atendimentos, terapeutas de família, nutricionistas, enfim, a gente teve toda uma adaptação de serviços que antes aconteciam assim, nessa relação no tempo e no espaço. A gente ia até o ambiente, interagia com as pessoas e passamos, então, a essa nova forma de relação. Também nós tivemos o incremento de algumas realidades que já existiam. Então, a gente teve assim, um incremento do e-commerce, a gente teve um incremento de aplicativos para entrega de produtos. Então, o quanto a gente viu que hoje empresas que fazem esse comércio eletrônico incrementaram as suas vendas justamente pela impossibilidade das pessoas saírem da sua casa ou até mesmo do receio, né, de sair. Então, nós tivemos esse incremento dinâmico, tá? E aí, com percepções assim, na realidade, aí vem sempre os advogados que colocam que legal que a gente tem transformação digital, mas a nossa preocupação sempre é assim com os riscos e com os passivos que acabam surgindo dessas mudanças bruscas. Isso porque, por exemplo, para a gente fazer o trabalho em casa, a gente muitas vezes não tem a estrutura de internet, os bloqueios de rede de segurança que a gente tem num ambiente de trabalho. A gente muitas vezes sai de um ambiente e um filho entra, e aí se a gente não tem um bloqueio dinâmico, a gente pode ter uma criança acessando sistemas ou outras pessoas da família acessando informações. O que se vê também, por exemplo, são as estratégias de engenharia social. As pessoas estão sozinhas em casa, por mais que a gente tenha esses momentos de reunião, de encontro entre nós, a fragilidade emocional é algo que tem batido muito forte, tanto que existem programas de muitas empresas com a contratação de psicólogos organizacionais justamente para lidar com essa carência que as pessoas estão sentindo desse convívio humano, dessa possibilidade de se abraçar, dessa possibilidade de olhar no olho. E aí a gente começa a perceber o quanto o digital ele é maravilhoso, porque ele nos possibilita estar conectados, ativos nesse período, mas por outro lado nos falta ainda todo um arcabouço assim de estrutura para fazer frente à multiplicidade de demandas que surgiram, né? Assim, as escolas têm vivido uma grande dificuldade assim, com as crianças que precisam adaptar a sua forma de aprender, as famílias estão angustiadas com esse funcionamento das aulas à distância. Então, a gente tem um universo digital que traz um mundo de possibilidades, mas também nós temos visto com preocupação os riscos que se colocam, né? E aí, mais do que nunca, a gente percebe o quanto faltaram estratégias de educação digital. Então, assim, empresas hoje têm se preocupado, por exemplo, com profissionais que não estão vestidos adequadamente numa reunião de trabalho porque estão na sua casa. O quanto eu posso exigir normas de conduta da Cláudia, que é profissional da minha organização, mas está na sua casa, e aí como é que eu
como é que eu estabeleço as normas de funcionamento, né, da minha empresa dentro daquele espaço? Então, são complexidades que, para quem já trabalhava remoto, é algo muito claro, mas para quem teve que mudar assim, drasticamente da sua rotina, é algo complexo e também difícil para as empresas fazerem a adequada intervenção. Então, assim, a gente tem visto muitas dúvidas, muitas dificuldades também de se comunicar com algumas pessoas mais resistentes com a tecnologia. Então, a gente está diante, sim, de uma mudança bem complexa, né? E o que eu gosto também de trazer, assim, né, no âmbito do direito digital, é que o digital e o real, eles convivem e se encontram. Então, todos os comportamentos que as pessoas têm hoje, através das mídias digitais, elas têm reflexo e têm consequências na nossa vida real. Então, a gente vê, por exemplo, se alguém descumpre uma norma de proteção, de funcionamento da empresa, ele pode ser advertido, ele pode sofrer as penalidades do âmbito trabalhista. Aquilo que as minhas ações no ambiente digital, elas repercutem na minha vida real. E isso não é algo tão claro para todas as pessoas e com isso as empresas têm que lidar, né? E assim, um outro dado que eu também gosto de trazer na minha fala é que, por um lado, também esse nosso distanciamento, esse nosso convívio através do ambiente digital, ele expõe também a nossa fragilidade para viver só nesse espaço. O que mais a gente pergunta, a gente vê as pessoas se perguntando, eu disse, bom, né? O que a gente vai ter, né? O que vai ser a transformação? Ou eu quero voltar logo para a vida normal, né? Ou qual vai ser esse nosso novo normal? E aí, pelo tudo que a gente já tem acompanhado, com certeza o nosso novo normal vai trazer muitas adaptações daquilo que nós estamos vivendo agora. Então, muitas organizações estão se dando conta, por exemplo, que elas podem fazer mais uso de home office do que elas faziam antes. O próprio Fábio trouxe, né, quantas instituições de ensino vão readaptar muitas das suas estratégias docentes a partir da experiência virtual que estão tendo. Quantas profissões vão fazer ajustes e se tornar muito mais assim, abrangentes do que nós temos hoje, através então, dessas ferramentas digitais. Mas é muito interessante a gente perceber da saudade que as pessoas têm do seu encontro, assim, dos seus ambientes compartilhados e o quanto esses dois mundos vão precisar conviver de uma forma sábia a partir da experiência que nós estamos vivendo agora, né? Justamente pelas fragilidades, né? E pela necessidade de adaptação das normas legais. Acho que quando o Silvio me convidou, ainda brinquei com ele, quer dizer, a gente faz muitos pedidos por aplicativos de entrega, a gente faz muitas solicitações, mas é um ser humano que vem ao nosso encontro. E essa chama de conviver, né, ela vai sempre ser permeada pelas nossas relações e a gente vai precisar fazer um encontro desse convívio para que a gente possa continuar usufruindo da tecnologia digital na sua plenitude. Bom, eu não fiz assim como o Fábio fez por pontos, né? Eu fui organizando a minha fala aqui com relação a essa expectativa que a gente tem com relação ao novo normal. Então, a transformação digital, ela é algo que realmente vem para absorver a nossa rotina, a gente vai conviver com novas realidades, mas o quanto é importante a gente entender que essas novas realidades, elas vão casar o nosso mundo digital com a nossa vida real. E aí o direito, ele sempre vai se adaptando, né, e buscando trazer soluções. E acho que um último destaque que eu quero trazer assim para minha fala é da importância que nós vamos ter assim da nossa experiência de empatia com as dificuldades que nós vamos vivenciar a partir de agora. Nós, por mais que estejamos motivados com toda essa possibilidade de usar os meios digitais, nós vamos identificar muitas pessoas à margem das ferramentas digitais para que possam continuar exercendo as suas funções, né? Então, hoje, o isolamento nos traz essa grande dificuldade e assim,
o quanto nós vamos precisar de solidariedade para poder assim abraçar aquelas funções que não conseguem fazer essa migração e que neste momento estão perdendo seu espaço. Então a gente é uma reflexão que se coloca e que é extremamente importante, né, para a gente então pensar o novo normal, que vai ser um novo normal assim de muita dificuldade, de muita crise, de muito desemprego, e o quanto nós como entidades, instituições e pessoas vamos precisar buscar nessa empatia, na solidariedade, que o digital nem sempre nos fornece com toda a riqueza que a gente gostaria, né? Então assim, o humanismo, ele precisa ser resgatado, e a transformação digital ela nos aproxima, né, para justamente chegar nas pessoas, nas suas realidades, para que a gente possa, então, acolher essas novas realidades que virão. Então, assim, essa, em resumo, era a minha fala, e eu estou à disposição, então, para o nosso bate-papo, né, para ver quais são os questionamentos que se apresentam a partir de então, tá? Ok, Cláudia, obrigado. Obrigado pela tua fala, sempre bastante esclarecedora e, ao mesmo tempo, nos traz alguma reflexão aí sobre o que temos pela frente. O Fábio também. Temos já algumas perguntas. Eu vou tentar consolidar um pouco aqui para a gente conseguir cumprir dentro do tempo, já que ninguém quer perder a live, né, Fábio? Devemos ter uma sequência de lives ainda. Hoje é sexta-feira, dia de live, né? Bom, vou começar aqui pela Glauci. A Glauci, ela coloca: o problema é que tentamos pensar o que vem depois com os mesmos moldes do pensamento antigo. Isso é uma verdade. Até que ponto permitimos e promovemos a mesma mudança? E eu, junto com um questionamento aqui da Cristina, seria o momento atual propício para a ruptura necessária com as resistências à transformação digital? Quem gostaria de responder? Depois eu tenho duas bem para a Cláudia aqui. Então, vou deixar o Fábio. Deixa eu puxar essa, então, aqui, Silvia. Assim, primeiro, eu acho que a gente sempre viveu, não é a primeira vez que isso está acontecendo, essa transição, né, da maneira como a gente consome, da maneira como a sociedade consome serviços e usa serviços, e essa é uma transição que ela geralmente acontece mais lentamente do que está acontecendo agora, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em serviços bancários foi em abril de 2017 que o número de transações financeiras feitas por dispositivos móveis, né, celular ou tablet, passou a ser maior do que o número de transações em outros meios, seja na agência, nos terminais de atendimento ou casas lotéricas e por aí vai, né? Mas levou 15 anos para isso acontecer, desde dos primeiros aplicativos, né, de bancos até que o aplicativo hoje é o jeito normal de fazer, e agora mais ainda, né? Agora só se acelerou. E a gente sempre tem, Silvio, esse choque de gerações, né? A gente sempre diz o seguinte: olha, a geração que vem traz o novo, né? Só que agora aconteceu tão rápido que a minha mãe de 70 anos está comprando pelo WhatsApp as coisas do mercado dela, né? Ela passa a lista de compras pelo WhatsApp e entrega na casa dela, né? Esse Covid achatou o tempo, né, entre o que se esperava que era a transformação do que vai ser, né, o jeito normal. Talvez a minha mãe e boa parte das pessoas que estão fazendo isso volte a ir até o supermercado, né? Não imagino que deixem de consumir assim, mas fato é que não vai voltar tudo, certo? Vai ter um bom volume que vai continuar nesse jeito. E algumas empresas, alguns supermercados, por exemplo, mas eu posso falar de farmácia, de oficinas mecânicas, de N outros tipos de negócio, vão enxergar que aqui tem uma forma nova de fazer. E quem enxergar antes vai se aproveitar melhor desse novo mercado, né? Então, eu acho que esse choque de duas gerações, ele se amplia agora, ele vira uma bomba para quem está de olho atento, para quem tem um empreendimento e está de olho atento nesse fenômeno. Quem está parado, né, esperando a crise passar, porque logo depois da onda vem o mar calmo, ele não volta mais, ele vai perder uma série de atributos naquele negócio tradicional, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o impacto ele vai ser disruptivo, né, do ponto de vista de modelos de negócio,
E o próprio modelo de negócio de alguns que não mudarem, o próprio modelo de negócio pode aprisionar aquela empresa, aquele empreendimento. Pode estancar aquele empreendimento, pode impedir que ele dê o próximo passo. Tá? E num país com todas as dificuldades, além, né, da questão saúde, né, nosso aspecto econômico, é muito frágil você ficar sentado em cima do teu negócio tradicional. Tá? Então, eu acho que sim, eu acho que tem um impacto poderosíssimo aqui. A velocidade de mudança precisa ser acompanhada pelos empreendedores, pelas empresas, na velocidade, na forma como muda a oferta de produtos e serviços. Tá? A gente viu, por exemplo, academias, né, que o consumo caiu lá no chão, a academia começando a alugar para os seus clientes os equipamentos para que eles possam continuar se exercitando em casa e dando aulas à distância pelo Insta, pelo Lives, pelo Facebook, etc, etc. Mas é uma maneira de se moldar rapidamente ao que talvez seja uma forma normal das pessoas quererem consumir o serviço academia daqui para frente. Parte da sociedade, não obviamente toda, né? Interessante, Fábio, porque no mesmo ramo, às vezes, as respostas são completamente diferentes. Tem uma grande rede de lojas aqui no sul do Brasil, que é bem conhecido, pelo menos um dos seus donos é bem conhecido no Brasil todo, pelo seu traje verde e amarelo, demitindo muita gente, enquanto outra rede de loja, bem conhecida também, trouxe pequenos negócios para dentro da sua estrutura e hoje está atendendo essas pequenas empresas. Então, são respostas também que vão também influenciar o quão legítimas essas empresas são, né? Então, temos reflexos bem interessantes aí para a gente discutir. Cláudia, sim, vamos lá. Tem duas provocações aqui, uma da Cristiane e uma do Guilherme, que eu vou tentar colocar junto, e a Ana, depois a gente vai tentar responder junto, Ana, porque é uma pergunta que interessa, assim, para todos, né? Bom, Cláudia, houve um debate, sei quem pergunta é a Cristiane, há um tempo sobre a divulgação de imagens e vídeos do YouTube e a desmonetização pelo uso de termos como a Covid, etc. Parece que cada vez mais estamos passando por um momento em que há menos liberdade de expressão, que era justamente a proposta inicial da criação dessas mídias sociais. O que você pensa sobre isso? E aí o Guilherme também pergunta, como fica a lei de proteção de dados diante desse novo normal, onde nossos dados são usados com o rastreamento? A gente está tão acostumado com aquilo que primeiro a gente tinha o fato e depois a lei, agora a gente não sabe mais o que vem na frente, né? Sim, sim. As novidades, elas vão, como a gente tem falado desde o início, elas vêm nos atropelando. E aí é interessante que a gente tem os princípios, né? Os princípios, eles acabam servindo assim de estrutura básica, né? Eu tenho participado de vários encontros assim que discutem toda a problemática legal desse momento. Então vamos tentar assim atender os questionamentos. Primeiro, a neutralidade da rede, ela é um princípio da nossa internet prevista no Marco Civil. O que é a neutralidade da rede? Ela é justamente essa ideia colaborativa em que as pessoas podem sim fazer o uso e registrar, assim, os seus vídeos, as suas ideias, porque se parte do pressuposto que a construção do conhecimento dessa forma, ela é justamente o que propicia o desenvolvimento e os ganchos para novas descobertas. Então, a neutralidade da rede, ela continua como um princípio. E aí eu vou fazer um gancho com o outro questionamento com relação à lei de proteção de dados e com justamente a censura, né? Que acho que é essa questão que a Glaucia coloca. A censura, ela é vedada no nosso país, só que a gente tem alguns limites com relação ao uso que se faz, né? Então, isso é algo que eu gosto sempre de colocar, né? Então, a neutralidade não significa liberdade irrestrita para o uso da rede sem nenhum limite. Então, a gente tem um ordenamento jurídico com valores bem estabelecidos, com princípios que devem ser respeitados. Então, claro que cada um dos aplicativos que nós usamos tem o seu próprio código assim, de posturas, que são os termos de uso. Então, quando eu, Cláudia, faço um cadastro em YouTube, em Facebook, em Instagram, eu automaticamente declaro que eu concordo, aquela bolinha lá, aquele quadradinho que a gente marca, né,
li, estou de acordo, concordo com os termos de uso, eu me comprometo a respeitar as normas que estão ali postas. Então, isto é um contrato, isso tem um valor jurídico de contrato. E aí, se a minha conduta no uso dessas ferramentas viola esses termos de uso ou a lei, né, pode haver, sim, algum tipo de impugnação a partir da própria plataforma ou a partir de denúncia. Então, isto é possível, sim, porque a neutralidade não significa que tudo pode. Tá? E com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, existe um projeto de lei que passou no Senado, agora voltou, e ele justamente foi pensado para gerir este período de exceção. Porque existe uma preocupação do nosso legislador de que a gente pode viver um período de vale tudo, ou de ninguém paga ninguém, ou em que toda a nossa estrutura legal não seria aplicada em função dessa excepcionalidade. Então, existem juristas que se reuniram e, em discussão com o senador Anastasia, que foi quem deu o start desse projeto de lei, estão trazendo algumas alterações que, em princípio, são para este período do decreto de utilidade pública, que vai até dezembro, e aí tem algumas normas sobre locações, sobre contratos, são poucos artigos, mas que têm uma finalidade de trazer uma segurança jurídica para um período de extrema insegurança. E aí entra uma proposta de prorrogação da vigência da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que estava prevista agora para agosto. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela amplia as nossas possibilidades de decidir o que vai ou não vai para a rede, quais os nossos dados que podem ou não podem ser utilizados. Não significa que a gente não tenha prerrogativas que já são válidas agora. Tá? Então, isso é importante a gente entender, né? Que existem uma série de postulados que, independentemente da aplicação da LGPD neste momento, que ela ainda não está em vigor, ela está em período de vacância, devem ser observados pelas organizações. Então, é isso que eu vejo assim, com um pouco de preocupação, e acho que vem bem ao encontro do que nós estamos discutindo aqui, que essa migração rápida para todos os caminhos digitais, em alguns aspectos, ela tem fragilizado as organizações porque elas não estão conseguindo acompanhar a conduta de pessoas que estão sob sua responsabilidade. E também um receio de como se aplicam as penalidades. Então, vamos lá. Eu tenho situações de um professor que resolveu fazer a sua aula online e colocou no YouTube com o uniforme da escola, Então, quer dizer, isto foi autorizado? Foi ou não foi? Isso circulou numa plataforma que não é a plataforma da escola? Que tipo de limite que se estabelece? Então, vocês percebam que existe uma imensidão de complexidades e que estão sendo necessárias na ação, porque eu preciso dar uma resposta para o meu cliente, para o meu consumidor. Por outro lado, eu acabo abrindo um flanco de fragilidades que ali na frente podem me trazer problemas com relação a direito de marca, direito de imagem, a propriedade intelectual. Então, nós temos sim um espaço muito grande assim, para uma construção jurídica que vai demandar muito esforço. Cláudia, tu já até começou o direcionamento aqui para a pergunta da Ana. Como isso aí é para ti, para o Fábio, de certa forma é para todos nós, porque nós todos temos um pé na administração. Sim. E ainda mais dentro do espaço da SPM. Como orientar os pequenos negócios com o impacto da transformação digital neste momento atual? Quem nos pergunta é a Ana. Tá. Ana, assim, os pequenos negócios, eles estão sendo extremamente impactados justamente por essa necessidade de fazer um rápido movimento de migração para o digital. Então, ali que nós temos percebido a maior dificuldade, porque não existe essa cultura. Então, por exemplo, nas grandes organizações, todo registro escrito, ele já tem uma reflexão de consequências jurídicas por todo um preparo que já houve. Então, hoje a gente vê as pequenas organizações, as pequenas e médias empresas agindo muito rapidamente para fazer frente a uma demanda, né?
e nem sempre com a reflexão sobre as consequências. Então, a gente vê, por exemplo, empresas que, em cidades menores, que têm dado comunicados de suspensão de contratos de trabalho, assim, de forma coletiva em redes sociais. Isso é algo extremamente delicado, se a gente vai considerar que nós estamos quase que divulgando para uma pequena comunidade mudanças na rotina e na realidade de determinados trabalhadores. Então, a gente percebe que existe assim uma angústia de dar uma resposta, né, de estar presente nesses meios digitais, mas sem uma reflexão de todo o entorno, de todas as consequências que podem vir. Então, hoje existem entidades que têm tentado, assim, têm dado suporte para os pequenos empreendedores, assim, então, as próprias associações, as entidades de classe têm agido de forma muito presente para dar esse suporte, mas às vezes o que a gente vê é que o empreendedor, não é nem só o empreendedor, nós todos vivemos um período de muita angústia, pelas notícias de coronavírus, de medo de que os nossos familiares vão ficar doentes, que nós vamos ficar doentes. Então, esse medo, ele muitas vezes não ajuda numa reflexão mais complexa sobre consequências das nossas atitudes. Então, o que é mais importante é nós tentarmos buscar pessoas que estejam calmas e que nos ajudem a manter a calma para tomar determinadas decisões, especialmente neste momento de tanta transformação. Então, a transformação é rápida, mas a reflexão sobre as consequências, ela precisa ser feita com calma. Não que a gente não vai ter que ser ágil, mas a gente tem que ter ajuda para pensar nas consequências. Silvio, essa pergunta sobre pequenos negócios, eu particularmente gosto muito, porque a gente está vivendo um momento também de que o público está dando um feedback muito rápido, né? O fato de nós todos estarmos, né, ou a maioria, dentro do possível, mais atento ao que está acontecendo no digital, tem respostas muito rápidas, né? A gente viu recentemente a repercussão extremamente negativa do dono do Madeiro, né, quando ele disse que a economia não pode parar por 5, 7 mil mortes, né? E aí a repercussão social do Madeiro despencou, né? A repercussão foi muito negativa. Em contrapartida, o Outback, no mesmo dia, na mesma semana, era antes da Páscoa, né? Ele doou uma quantidade sem fim de ovos de Páscoa para mercados de bairro, para que eles pudessem vender esses ovos de Páscoa e fazer receita, né? E aí a repercussão social foi lá para cima. Então, eu acho que uma primeira dica para pequenos negócios é criar um posicionamento digital. Eu preciso estar no digital, eu preciso criar meios que o público pode falar comigo, na WhatsApp, Messenger, meios digitais, para que o público me encontre e saiba o que eu penso nesse momento, o quanto eu estou preocupado com esse momento, o quanto eu estou disposto a ajudar de acordo com o que é o meu negócio. Essa é a primeira dica que eu dou para os pequenos negócios, né? A segunda dica talvez seja o momento de mudar o modelo, né? Então, vamos imaginar aquele pequeno restaurante, talvez seja a hora de ele experimentar, em vez de entregar 90% da sua receita no salão do restaurante, 10% no delivery, talvez entregar 60% no delivery e 40% no restaurante, talvez ele vai experimentar até mais receita, mais qualidade do negócio dele do que o que era antes, né? Testar modelos, né? Ficar atento ao que eu faço, ao que eu posso fazer nesse cenário novo. E a última dica, que eu gosto muito, sempre quando eu falo de modelos de negócio, é ficar atento a duas características das organizações, que é o atrito e o streaming, né? Atrito é a lógica de tudo que o meu cliente precisa fazer para me consumir. Então, se eu facilitar isso, se eu der para ele outras formas de pagar, outras formas de me encontrar, outras formas de eu entregar produtos e serviços para ele, ele tende a me consumir mais, porque é mais fácil para ele, né, usar os meus produtos e serviços do que os tradicionais, né? E a outra lógica de streaming, né, a última lógica, é entregar para o cliente o poder de ele consumir quando ele quiser, né? Então, se todas as pessoas estão em casa, por que o meu mercado precisa abrir das 8 às 20 horas? Por que eu não posso agora virar 24 horas por dia e entregar delivery? Entregar para as pessoas na madrugada, de manhã cedo, ao meio-dia, de noite.
Depois a Cláudia resolve o problema legal, o problema da carga horária. Ele já viu o meu olho arregalado aqui. Mas assim, experimenta o novo. Mostra para o teu público que tu tá pronto para atender ele na hora que ele quiser. Né? E aí talvez tu te diferencie do teu concorrente que não está fazendo isso. E aí tu vai conquistar espaço, né, nessa economia reformatada que a gente está construindo agora, né? Se eu posso fazer um complemento, acho que muito legal a fala do Fábio nesse sentido. Nos dias que precederam o isolamento, eu vi alguns pequenos negócios fazendo rapidinho um panfletinho, né? Oferecendo um canal no WhatsApp para fazer pedidos, né? Então, às vezes, o pequeno empreendedor ele tem uma ideia de que essa transformação digital ela é extremamente complexa, quando, às vezes, pequenas medidas simples, elas já fazem, vamos dizer assim, já trazem essa aproximação, pelo menos no imediato, para depois não poder pensar em algo mais complexo, né? É isso. Okay. Bom, nós estamos já com o nosso tempo completo, já são 7h03, ainda tem algumas perguntas, tem também um convite da professora Cristiano Maldonado, de uma pesquisa que está sendo feita no tema, tá? O link ali está no chat, vocês podem poder responder. As perguntas que não foram colocadas aqui também vão ser redirecionadas para os palestrantes de hoje, para a Cláudia e para o Fábio. Para fechar, eu vou tentar aqui sintetizar alguma questão que o Roberto Weider Neto traz e também o Roberto Mazzilli. A questão do Roberto Weiler, Cláudia, como você vê que a legislação trabalhista vai acompanhar essa nova fase pós-Covid? Nós ainda vivemos sob X horas de trabalho permitido por dia e Y dias permitidos por semana. Como controlar tudo isso à distância? Como mudar das regras atuais para a performance através das entregas? E o Roberto Mazzilli te manda um oi e pergunta qual a tua opinião sobre essa diferença que tem entre de janeiro de 21 para agosto de 21, para a entrada em vigor da LGPD, e se isso não causaria também uma insegurança jurídica. São várias perguntas, né? Estou gostando. Vamos lá. A questão da legislação trabalhista é sempre uma incógnita para a gente fazer esse tipo dar essa resposta, até porque nós temos, assim, tem algumas variáveis no nosso cenário nacional que acabam sendo, assim, difíceis da gente fazer alguma previsão com uma consistência, né? Eu sei que a gente não tem como fazer um exercício de futurologia perfeito, mas o que nós temos visto já na realidade agora, tá? Então, é o que a gente pode apontar agora. A legislação ela foi flexibilizada para atender um momento excepcional, né? Então, este momento excepcional, ele permite ajustes e adequações. O que nós temos orientado para os clientes é que quando a gente... se a gente exige uma determinada jornada de trabalho, né, do nosso trabalhador enquanto ele está em home office, eu preciso respeitar esta jornada. E esta é uma primeira dificuldade, porque quando a gente está no home office, a percepção de limite de tempo, às vezes a gente não tem. Nós mesmos, por vezes, percebemos que a gente está trabalhando muito além, né, de um horário que talvez nós estaríamos se a gente estivesse fazendo deslocamento para o local físico. Então, uma das coisas que a gente tem orientado para esse trabalho à distância é organizar por tarefa, que isso é uma possibilidade que a legislação trabalhista traz. Agora, como o judiciário depois vai identificar essas variáveis de excesso de jornada para as demandas que virão, a gente não tem como saber, porque existem formas de fazer um monitoramento de jornada à distância. Então, empresas que têm login e senha e acesso a sistemas, né, podem se utilizar dessas estruturas tecnológicas para fazer, para estabelecer essa métrica de jornada.
Esse período de excepcionalidade já no judiciário trabalhista tem trazido algumas demandas importantes, né? O que a gente tem visto, por exemplo, é um volume muito grande de empresas fazendo pedidos de suspensão de acordos trabalhistas, alguns juízes deferindo, outros juízes não deferindo, né? Alguns juízes exigindo comprovação da dificuldade. Então, nós já estamos vendo uma movimentação no judiciário trabalhista muito forte. E o que acontece é que, e isso, infelizmente, a gente acaba identificando na prática, é que se os empregadores cumprirem exatamente o que trazem as normas como determinação, o risco trabalhista diminui muito. Mas a gente já está diante de situações de violação. Então, por exemplo, de empresas que têm feito a redução da jornada, os trabalhadores têm feito o pedido do benefício complementar concedido pelo governo federal, e aí os trabalhadores já sugerindo, então, um pagamento por fora, né, de outras receitas. Então, esses comportamentos que muitas vezes vão trazer o passivo trabalhista para o judiciário. E isso é o que nós mais vemos, empresas que têm um cuidado documental, que têm um cuidado na forma de conduzir, não que o risco não exista, mas ele diminui bastante. E a outra pergunta, Silvio, me refresca a memória, por favor. Era do Roberto Mazzilli, trazer sobre a insegurança jurídica entre a entrada de vigor da LGPD. Porque a questão toda da LGPD, gente, que ela vem como um casamento de uma norma europeia que está em vigor, que é a GDPR. Né? Então, acho que esse é um dado que é bem importante. Empresas que lidam ou com cidadãos europeus ou com empresas europeias já precisam estar adequados aos seus termos. E a nossa LGPD é muito próxima dos termos da GDPR. Até, a título de curiosidade, assim, as multas que têm sido aplicadas por vazamento de dados em âmbito internacional são já com base nesse instrumento normativo. Então, a LGPD ela vem materializar essa proteção maior de dados e, de fato, com esta postergação, nós ainda temos, assim, ainda está vigente um sistema jurídico que nos ampara a partir do Marco Civil, a partir do Código Civil, a partir do Código do Consumidor. Então, não significa que eu não tenha que respeitar determinadas condutas, mas eu não tenho uma especificidade tão direcionada como a LGPD nos traz, com relação ao consentimento ao uso de dados. E aí vem uma questão interessante, né? Com essa transformação digital tão rápida, quantos de nós já baixaram alguns aplicativos a mais nos últimos dias, né? Então, a gente vê também um espaço maior para essa invasão digital nas nossas vidas, e aí nem sempre nós temos essa proteção com relação ao consentimento, aquilo que nós autorizamos, né? Embora muitas organizações já estejam fazendo essa adaptação. Acho que, com relação à LGPD, o que vale também é que, mesmo que ela tenha a sua vigência postergada, a adaptação a ela é complexa. Ela exige um planejamento. Então, acho que não se deve assim, recuar nas estratégias de preparação, porque quando ela estiver em vigor, ela vai exigir uma série de documentos, de condutas, de transparência, de clareza de dados das organizações, e isso não se faz também em 30 dias, como nós estamos precisando fazer agora, né? Ok, Cláudia, obrigado. Dado o passado da hora, eu deixo o meu e-mail ali, está na tela, vocês podem verificar. Querendo direcionar alguma coisa, eu repasso então para a Cláudia e para o Fábio, tenho certeza que eles vão atender dentro das possibilidades. Também deixo o convite para os próximos eventos da SPM, que estão ali dentro do chat, vocês podem acessar. Nós temos, olha, não é nem diariamente, a gente chega a ter mais de um por dia. Então, fiquem à vontade, participem, divulguem dentro dos seus grupos, dentro do seu círculo, porque esse tipo de conversa que a gente teve hoje, ele esclarece muita coisa. Então, também traz algumas dúvidas que talvez nos direcionem para outros eventos como esse. Isso aí. Cristina, gostaria de fazer o encerramento? Por favor, Silvio, eu queria agradecer muito, Cláudia.
Fábio, por vocês terem aceitado participar, Silvio, pela organização brilhante. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu ando redefinindo o conceito de happy hour. Que é um prazer enorme conversar com quem eleva o nível do debate e qualifica, né? Eu queria agradecer muito. Eu estou colocando aqui do lado um link para um questionário, são só 4 perguntas. Quem puder responder vai me ajudar muito a melhorar a organização desses painéis e oferecer painéis mais interessantes. Agora a gente já está no desafio de oferecer painéis em inglês, a semana que vem começa, e vamos em frente. Eu quero contar com vocês nos próximos também. Obrigada, viu? Uma boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, Cristina. Aí. Parabéns pela condução aí, tá? Foi ótimo participar com vocês. Tá. Obrigada pela oportunidade e uma boa live para quem vai adiante. Tchau. Até mais.